Oi, por amor, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você estiver assistindo essa conversa, esse bate-papo. Minha oração é que o Espírito Santo ilumine a face de Jesus aí onde você está, na sua consciência, e que esse momento seja um momento de edificação para você. Hoje um talk especial, e eu sei que eu sempre começo falando isso, mas é verdade. Hoje, para abrilhantar aqui esse momento, com a gente, Felipe Guimarães, o meu sol. Tô muito feliz de estar de volta aqui, Vitor. Para mim, a honra é toda minha. Meu Deus do céu. Mais aqui nesse sofá. De estar de volta aqui. Seja bem-vindo. É seu. Muito obrigado. É seu. Muito obrigado. E aqui é o seu lugar também. Aí senta aí do lado do Felipe. Esse momento é muito legal porque é a hora que a gente pode conversar, colocar mais gente na nossa conversa. Então, para você saber aí, a gente, toda vez que termina a mensagem do domingo, a gente sobe uma caixinha de pergunta lá no Instagram da nossa comunidade, Igreja por Amor. E aí você pode fazer sua pergunta em relação à mensagem que foi pregada no domingo, no caso. E domingo passado eu preguei sobre Deus não ser negociador, né? Deus não é negociador. É essa ideia de que Deus negocia bênçãos, favores, chuva e sol. Essa ideia de que Deus, de alguma forma, ele é retributivo. Essa ideia de que Deus, de alguma forma, ele é meritocrático. E que a forma dele lidar com o ser humano é na barganha, né? É na troca. E mais do que isso também, eu acho que talvez o ponto mais crucial para mim é levar as pessoas a entenderem que Deus não divide o mundo em dois, evangélicos e não evangélicos. Eu acho que talvez esse seja o ápice ali do que eu quis passar. Deus não divide o mundo em quem crê e quem não crê. Não há essa distinção. Deus vê a raça humana, a humanidade. Deus amou o mundo e deu Jesus, né? Então é um todo que Deus enxerga. E quando a gente entende que Deus enxerga o todo, a gente começa a perceber que Deus ele não é exclusivista. Ele é um Deus criador da humanidade. Todo homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e por isso merece ser reconhecido e tido esse valor sobre ele. E obviamente, né, é uma pessoa que é alvo do amor de Deus, independente do lado que ela esteja, se é que existe lado. Então a gente caminhou por aí e eu sei que essa mensagem ela é bem disruptiva talvez e para alguns uma fortíssima desconstrução, como já foi para mim. Para mim foi diferente, foi na época em que eu comecei a me perceber, vendo e entendendo tudo isso, a minha cabeça falou, nossa, mas é quase que completamente diferente do que eu acreditava até agora, mas é aquele negócio, a gente abraça o novo toda hora, né? Então tudo que vier de novo e se parece mais com Jesus agora do que antes, a gente abraça e solta o antigo. Então eu abracei isso daí e eu espero que tenha abençoado você. Se você não ouviu a mensagem, tá aí no nosso canal, Deus não é negociador. E o Felipe vai ser porta-voz aí de vocês. Muito bom. Sem dúvidas, essa pregação é um dos pontos, acho que mais importantes na desconstrução de um Deus meritocrata, de um Deus religioso. Isso aí. De um Deus que é negociador e que retribui ou não conforme nosso mérito. E eu acho que a maior crise foi, inclusive, o que você disse, quando o justo olha para si e tá um caos. E aí quando olha para o ímpio, tudo dando certo, aparentemente. E aí a crise é instalada sem dúvida. E essa crise aí, ela só existe num coração meritocrata. Perfeito. Num coração justiça própria, num coração eu não mereci estar aqui. E só de pensar eu não mereci estar vivendo isso, a pessoa acha que já merece uma coisa melhor. E isso daí ela vem de uma certa forma de uma arrogância, uma prepotência. Muito bom. Em achar que o meu bom comportamento me faz merecedor e digno de uma vida melhor. Muito bom. E até exatamente essa pergunta soou num tempo passado, com uma liderança passada, que foi assim, explosivo para todo mundo, porque eu fui tentar responder, inclusive, diante da graça de Deus. E enfim, mas a pergunta foi, caramba, por que eu tô aqui fazendo tudo certo e não dá tão certo quanto fulano que eu conheço. E tá fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado e tá dando tudo certo. Enfim,
A gente tem várias perguntas aqui que eu acho que vai ser muito bom para você que tá em casa. Assim como essa mensagem foi incrível, Vitor. Obrigado. Pergunta 1. Olha que beleza. O sol nasce para bom e mal, mas existe diferença no tratamento de Deus para com o bom e o mal? Primeiro eu acho que eu responderia fazendo uma outra pergunta. O que é o tratamento de Deus? O que é esse tratamento? O que é isso? O que isso significa? Eu acho que o que essa pessoa está no subconsciente dela é esse tratamento microgestor de Deus. Deus abrir uma porta, fechar uma porta. Deus dá um namorado, tira o namorado. Deus dá um esposo, tira o esposo. Dá um filho, não dá. Então, será que é isso? Esse é o tratamento de Deus, né, com o homem? Então, assim, eu gosto de pensar que a maneira de Deus tratar o homem é Cristo Jesus. Muito bom. Essa foi a maneira de Deus. Esse é o mistério que estava oculto e nos foi revelado. É o Cristo de Deus. Então, o Cristo de Deus é um tratamento de Deus para quem? Se é para o mundo todo, então o tratamento é igual. O tratamento é igual. Agora, é óbvio e é nítido que pessoas que de alguma forma recebem essa dádiva da consciência de Deus, elas vivem diferente. Mas não pelo tratamento de Deus ser diferente com elas, mas porque elas, como que eu posso dizer, elas foram levadas por esse vento, se permitiram levar por esse vento, de modo que sim, elas têm uma consciência onde a vida delas vai fluir diferente. Então, no meio da tempestade ela tem paz, mas não é porque o tratamento de Deus com ela é diferente, é porque ela se deixou levar para esse lugar. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz. E os que se deixam levar por essa voz, eles vão viver uma vida diferente. Muito bom. Mas não é um tratamento de Deus. O tratamento de Deus é o grito para o mundo inteiro. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E é interessante que quando eu falo isso, talvez as pessoas possam pensar assim, então essa consciência aí é informação do Evangelho? Não. Não é informação do Evangelho. Não estou dizendo a respeito disso. Porque o Paulo, lá em Romanos capítulo 2, ele vai dizer que muitos irmãos que não tendo a lei, ou seja, não tendo conhecimento da informação, fizeram da sua consciência lei para si mesmo. Então fizeram da sua consciência evangelho para si mesmo. E aí o Paulo vai dizer que vai chegar um dia que todos seremos julgados e essas pessoas sem lei serão julgadas pela sua consciência. Então eu creio, Felipe, eu acredito que o tratamento de Deus é o mesmo. Ele envia Cristo Jesus, na verdade o Cristo morto desde antes da fundação do mundo, nem cabe a gente entrar aqui, mas dá para ir para lá também. Ele envia Jesus, é para o mundo inteiro e um vento é soprado. E esse vento é soprado, ele nos convence de algumas formas. A própria tradição vai dizer, ele pode nos convencer por meio da natureza, a natureza anuncia a glória de Deus. O Espírito pode fazer isso por meio da natureza. O Espírito pode fazer isso por meio das Escrituras. E o mesmo Espírito pode fazer isso através da consciência. Então é no mínimo essas três formas do Espírito Santo nos revelar a consciência de Deus. Natureza, a Escritura e a consciência humana. Então não é o tratamento diferente, mas é quem se deixa levar por essa consciência iluminada pelo Espírito, obviamente viverá uma vida diferente. Uma vida que tem provisão para amar inimigo, para orar por quem persegue, para dar sem esperar em troca, para ser generoso, para ser solidário, para não... Enfim, para viver a vida de Deus e produzir no mundo um pouco do que é o mundo de Deus. Muito bom. Me vem muito na minha cabeça a respeito do tratamento de Deus... que as pessoas associam o dar tudo certo, o tá indo bem em toda a situação, com Deus tratando bem, né? Isso aí. E me arremete muito a Paulo, quando ele decide no coração fazer uma viagem onde o profeta chega e fala, Paulo, não vai. Eles vão te prender, eles vão te, enfim, né? E aí Paulo fala, não, eu vou. Eu vou mesmo assim. Eu vou mesmo assim. E o legal é que, foi pelo Espírito. Uhum.
Só que deu tudo errado para Paulo, pelo Espírito. Então não é sobre o que dá certo ou não aqui, mas é muito mais profundo, muito mais profundo, né? É muito mais profundo que isso. E aí a outra pergunta, o que é dar certo? Perfeito. Eu tava lendo um livro hoje, de manhã, Quando Tudo Não Faz Sentido, é o nome do livro. E aí o escritor vai dizer o seguinte, que o maior medo do ser humano não é o de morrer. Mas o maior medo do ser humano é uma vida sem significado. Porque a gente ainda não aprendeu o que é dar certo. Muito bom. E aí o que é dar certo como resposta mais conhecida ou como resposta mais... Enfim, a resposta mais famosa. O que é dar certo? É ter uma casa, ter um bom trabalho, ter dinheiro, ter não sei o quê. E esse dar certo aí que a gente aprendeu a responder não é significativo para o ser humano. Então o autor ele vai dizer isso, que o maior medo do homem não é deixar de viver, mas é viver sem significado. E quando ele não sabe o que é viver com significado, ele vai morrer de medo a vida inteira. Muito bom. Né? E aí é interessante porque ele faz uma citação de um médico americano super famoso que escreveu um livro. E no livro desse médico ele diz o seguinte, que a doença do século é a falta de significado. A falta de significado está produzindo doenças, a falta de significado está produzindo doenças no corpo, na alma, doenças emocionais, e é sempre a origem, a raiz é essa, falta de significado. Então a pergunta vai para mais longe ainda, o que é dar certo? Né? O que é dar certo? Talvez a gente não responderia que Paulo deu certo. Né? Até Jesus, o que é dar certo? Jesus deu certo? Muito bom. Né? Então, uma boa pergunta. Excelente. Muito bom, muito bom. Uma outra pergunta aqui muito boa. Levando em consideração que Deus não é o causador das tragédias, a frase, abre aspas, Deus só dá fardo para quem consegue carregar, fecha aspas, se torna falsa? E, enfim, ele tentou citar, essa pessoa tentou citar Coríntios, né? 1 Coríntios 10, 13. O que você acha sobre isso, Vitor? Olha, eu acho... Se você quiser que eu leia, inclusive, o versículo... Pode ler. Pode ler? Pode. Vou até ler, porque é muito bom aqui. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Muito bom isso. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Muito bom. Eu acho que existe uma interpretação bem equivocada sobre isso daí. Primeiro, que o apóstolo Paulo está falando de tentação e não de provação. No sentido que... Vamos voltar um pouco. Essa ideia assim, ó, você está passando por isso é porque você é forte bastante para suportar, eu acho ela bem estranha. Né? Inclusive, eu li um outro livro chamado Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, e o escritor, o Harold, ele perdeu o filho dele com uma doença, com 15 anos. E aí as pessoas ficavam falando isso pra ele, olha, não há fardo que... Deus não te deixa ter um fardo maior do que você pode suportar. E a pergunta dele foi, então se eu fosse mais fraco, meu filho estaria vivo? Então é uma interpretação tão pobre, sabe? E faz de Deus um Deus tão estranho, que desse Deus aí eu não consigo respeitar de jeito nenhum, eu não consigo acreditar nele. E a diferença desse Deus pro Deus que Jesus revelou, ela é mais longe do que o Oriente e o Ocidente. Então assim, eu acho que essa frase é falsa, eu acho que a interpretação dela tá muito equivocada. E o que eu acho é o seguinte, Deus não tenta ninguém, é o que Tiago disse. Perfeito. Porque por ninguém ele é tentado. Então não é Deus quem providencia a tentação ou a provação. A tentação vem do nosso mau desejo como ser humano, pecadores que somos ou éramos. Depende do ponto de vista. Mas o pecado que me habita é o que me tenta.
E a provação é fruto do pecado da humanidade também, que produziu o mundo que vivemos hoje, que não é o mundo de Deus, no sentido que não é o mundo que Deus sonha, não é o mundo que Deus planejou, não é o mundo que Deus espera. Então, a tentação é fruto do pecado que me habita. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo do coração. É o que o Tiago vai dizer. E Deus não tenta ninguém, porque por ninguém é tentado. Tanto que quando Deus se faz carne, quem tenta Jesus é o diabo. Por quê? Porque Jesus não tem pecado nele. Então a tentação dele vem de fora. A nossa vem de dentro. Muito bom. A nossa vem de dentro. E a provação não é Deus quem envia. É o que o Paulo vai dizer. Deus não é o Deus tentador. Ele é o que providencia o escape. Então, no meio da provação, Deus é o escape e não a provação. E mais do que isso, Deus é o nosso Deus, o Deus Pai de Jesus. Ele é o tipo de Pai que no meio da provação providencia o escape e faz com que a provação coopere para o bem. E o que é esse cooperar para o bem? O Paulo vai dizer que esse cooperar para o bem é fazer com que essa situação coopere para que o Felipe saia daí mais parecido com o Filho, com Cristo, com Jesus. Então essa é a leitura que eu faço, de tentação, provação e Deus. Deus, provação e tentação. Qual que é a ligação entre eles? Então Deus não tenta ninguém porque não pode ser tentado. Ele não é tentador. Deus não te põe no meio de uma prova. Isso é fruto da humanidade, do pecado do homem e do que o mundo se tornou pós-queda. O pecado que te habita é o que te tenta. E Deus não é quem te tenta e nem quem te prova. Ele é quem providencia o escape e Ele é quem providencia para você a libertação desse pecado que te habita. E no meio da tentação do pecado e da provação da vida, Deus é quem faz todas essas coisas cooperar para o seu bem. E o que é isso cooperar para o seu bem? Te fazer parecido com Jesus. Então, no final, Deus está fazendo com que você transforme em manifestação o Cristo que você é em potencial. Excelente. Eu acho que é isso aí. Muito bom. Essa leitura que eu faço desses Deus, provação e tentação. Muito bom. Excelente. Uma próxima pergunta aqui. Se Deus fica triste quando sofremos, essa é bem legal. Como funciona o plano dele? Existe um plano? Muito bom, né, isso aí? Muito legal. Existe um plano. E o plano sempre foi o mesmo. Qual é o mistério que estava oculto e a nós foi revelado? Cristo em nós, esperança da glória. O plano de Deus sempre foi que Jesus fosse o cabeça, Cristo fosse o cabeça de uma raça, de um povo. Esse é o plano de Deus. É isso que Paulo vai dizer. Lá em Éfeso ele diz isso, no capítulo 4, em Colossenses ele diz isso. Que Cristo fosse o cabeça de um corpo. Então, qual que é o plano de Deus? É que o Vitor seja como Jesus. Muito bom. E que não seja só o Vitor, mas uma multidão de filhos como Jesus. Então, né, se a gente pegar aqui o Romanos, lá no capítulo 8, que eu acho que vale muito a pena a gente ler nessa pergunta aí. Romanos, no capítulo 8. Vai dizer assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito? Para quem ele conheceu antes, também predestinou para serem conformes à imagem do Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que Jesus seja o primogênito entre muitos. Que haja Cristos. É um povo onde Cristo é o modelo de humano, de humanidade. Então, esse é o propósito de Deus. Agora, quando o homem cai, o homem perde isso aí, essa essência. O homem perde, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, ele se... Será que essa palavra existe? Ele se desimaniza, sei lá. Ele perde a imagem. Não sei se é alguma coisa, semelhança, sei lá. Ele perde a semelhança, ele perde a imagem, ele perde isso aí. E quando ele perde isso aí, ele vira um boneco de pano. E quando Jesus vem para a terra, ele é um ser humano e a humanidade agora é como um boneco. Jesus é humano e a sociedade é um boneco. O humano a raça humana virou um boneco e Jesus é o perfeito humano.
E a distância entre os dois é gigantesca. E qual que é a vontade de Deus? Que isso aqui que virou um boneco de pano volte a ter a vida disso aqui, que é o ser humano perfeito. Então esse sempre foi o plano de Deus. Agora, a pergunta sobre Deus sofrer, sim, ele sofre. E na verdade, esse foi um cálculo que ele fez antes da fundação do mundo. Deus sofreria menos se não tivesse criado. Eu não tenho dúvida disso. Porque criar seres livres também é sofrer, né? Muito bom. Então eu gosto muito daquele conto, é uma fábula, na verdade, judaica, que diz o seguinte: Deus foi criar o mundo, ele chama a justiça e diz: justiça, você acha que eu devo criar o mundo com seres semelhantes a mim, né, e deixar eles em liberdade no mundo? A justiça disse: não faça isso, vai te trazer muito mal, vai te trazer muito sofrimento. Aí Deus fala: tá bom, obrigado, e chama a misericórdia. Aí Deus olha para a misericórdia e diz: misericórdia, você acha que eu devo criar um mundo com seres humanos livres, a minha imagem e semelhança? Ela diz: sem dúvida nenhuma. Porque se você criar seres como você, nossa, eles vão fazer muita coisa bonita, muita coisa bela, vai te trazer muita alegria. E aí Deus ouviu a misericórdia, mas a justiça tinha razão. Essa é uma fábula judaica, né? Um conto judaico. Eu gosto disso aí. Então, Deus escolheu sofrer o que precisaria sofrer por fazer seres livres. Então, eu respeito um Deus desse aí. Eu acho essa ideia genial. Agora, o que não faz sentido para mim é um Deus que não se deixa sofrer. Aquele Deus que parece muito com o imperador, assim, César e tal. Não, eu gosto desse aí, que se faz carne, nasce, não tem lugar para ele ser hospedado, e aí vai pra uma manjedoura numa estrebaria. E aí, enfim, ele nasce, ele cresce, ele come, ele fica cansado, ele chora, ele se alegra, ele chora de novo, ele soa sangue. Esse Deus aí faz sentido para minha vida, para minha consciência e também para a vida dos meus irmãos. Então, esse para mim é o Deus do Evangelho. Então sim, Deus sofre e sim, Deus tem um plano. Perfeito. Essa pergunta, acredito que ela soa de parte de um entendimento onde Deus é controlador. Então, tipo, como que ele vai sofrer se o plano dele foi tal coisa, né? E como que ele sofre se tudo sai conforme o plano dele? Isso aí. Né? E isso aí é interessante porque revela o quê? Que a gente não entendeu que Deus saber de todas as coisas e ser soberano não significa que ele é o controlador de tudo que acontece. Deus sabe porque ele vive fora do tempo e a gente fica muito nessa linearidade do tempo. Deus é fora disso aí. Então ele é sobre todos. Ele também está aqui. Deus não deixou o mundo a léu. Paulo vai dizer, ele é sobre todos. Então ele está fora disso aqui. Mas ele também está em todos. Então ele também está dentro disso aqui. Então ele está aqui e ele está lá. Então ele sabe, mas não é porque ele sabe que ele gerencia o micro do que vai acontecer. Então é aquele negócio, né? Que esse livro também, o mesmo livro do Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, ele é judeu. Ele vai dizer, se Deus estava do lado de Hitler, então Deus sempre está do lado do algoz e nunca da vítima. Ou ele faz tudo isso aí para cooperar para um bem maior. Então não faz sentido nenhum. Então um Deus que justifica o meio pelo fim não faz sentido nenhum. Agora, um Deus que dá ao mundo, ao homem, liberdade e participa desse mundo, de modo que a liberdade que ele deu para o homem também o fere, esse Deus faz sentido. Muito bom. Excelente. Isso faz sentido. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui. Se Jesus ressignificou os mandamentos de Deus, qual o valor prático deles agora? Então, a verdade é que porque Jesus ressignificou que eles têm valores práticos. Então, por Jesus ter ressignificado, agora existe a possibilidade de praticá-los. Até porque quando Jesus ressignifica, ele me dá a nova natureza.
Né? Então Jesus, porque acontece, na tradição lá de Israel, pecado era fazer ou não fazer. Isso era o pecado. Em Jesus, pecado não é o que eu faço ou não faço. Pecado é um estado. Para Israel, você mata quando tira a vida de alguém. Em Jesus, ele diz, quando você odeia, você assassina. Ou seja, é um estado do ser humano. Por isso que você precisa, ser humano, não é aprender o que não fazer e o que fazer. O que você precisa é de uma morte de um estado e uma ressurreição em outro estado. Perfeito. E aí quando você ressuscita nesse novo estado, que é o que Paulo vai chamar de essa nova raça aí, que Jesus é o cabeça de uma nova humanidade, é o que Paulo diz. Quando você ressuscita nessa nova humanidade, agora você pode praticar a lei de Deus, que é a lei da vida, a lei do amor. E essa prática não é faça, não faça. É uma natureza. É uma natureza. Então é por aí. Excelente. Excelente. Acho que também tem muito a ver a diferença em fazer algo com a motivação, né? E não tem como eu, sem a natureza, fazer algo com a motivação correta. Porque perfeito. Minha natureza você pode até fazer. Exatamente. Muito bom isso, Felipe. Muito bom. Posso até fazer, mas, a motivação vai estar errada. E aí a gente vê em 1 Coríntios, Paulo ensinando que, sem amor... De nada vale. De nada vale. Eu lembrei de Jesus na parábola, o publicano e o fariseu indo orar. Os dois foram orar. Muito bom. Só que a motivação de um e a do outro eram diferentes. A do fariseu, a motivação dele é obrigado porque eu não sou como ele, eu sou melhor do que ele. A do outro é Deus, me perdoa porque eu não sou como você. Existe uma distância entre nós, Deus, entre a sua natureza e a minha. Eu não sou como você. E aí Jesus fala, quem saiu de lá justificado? Então a motivação é o que me justifica, não o que eu faço. Mas a motivação correta só pode ser produzida por uma natureza correta. Adão não consegue ter a mesma motivação que Cristo. É a mesma coisa de você pedir para um peixe virar leão. Não vira. Não vira. O habitat é outro. A respiração é outra. A genética é outra. Não precisa morrer peixe para nascer leão. Muito bom. Excelente, excelente. Me vem muito na cabeça o que as pessoas também pensam, né? Que quando, enfim, cometem algum erro a respeito do entristecer o Espírito Santo, né? E é interessante que Paulo, quando ele diz isso, logo após ele dizer não entristeçais o Espírito Santo, ele fala o como, e tem tudo a ver como lidamos uns com os outros. Total. Que tipo falta de humildade. Isso, soberba. Né? Soberba. Total, até quando ele vai dizer que são 2 textos clássicos, né? 3. Não entristeça, encham-se do Espírito e não apaguem o Espírito, né? Muito bom. Quando ele vai dizer enchei-vos do Espírito, ele vai dizer como também? Cantando salmos, cânticos espirituais e tal. Ele vai falando algumas práticas espirituais ali. E a última prática e sujeitando-se uns aos outros. Muito bom. Ou seja, Vitor, você se enche do Espírito quando se sujeita ao próximo, quando ama o próximo. Então amar o próximo e respeitar o próximo também é me encher do Espírito Santo. Muito bom. É muito legal isso daí. Perfeito. Excelente. Mais uma pergunta aqui. A desobediência pode levar à perda da salvação? Quando Jesus, quando João olha para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele realmente tirou. Mas existe uma diferença gigantesca do pecado e dos pecados. Esse pecado que João está dizendo ali é a natureza do pecado, como eu falei, estado de ser pecado. Então, quando Jesus me perdoa do meu pecado, automaticamente ele me perdoa de todos os meus pecados. Como eu falei, Deus não é linear. Deus não me perdoa ao varejo. Essa é uma
uma expressão que o Ed usa muito. Eu não sou perdoado ao varejo. Pequei, peço perdão, Deus me perdoa. Pequei, peço perdão, Deus me perdoa. Não, eu sou perdoado do estado pecado. E Deus me perdoar desse estado pecado arremete perdão de todos os pecados que eu cometer durante a minha vida. Então, a desobediência, ou o que ela está querendo dizer, cometer um pecado, não desfaz o perdão do estado pecado que Deus me deu em Cristo. Então, se o sangue de Cristo me tirou o pecado, não são os meus pecados que vão anular o que o sangue de Cristo fez em mim. Agora alguém vai dizer, Vitor, mas isso vai produzir uma vida pecaminosa. Vai da leitura de quem vê. Porque quando eu entendo que o pecado me mata e me faz mal, e agora eu estou livre do pecado, e agora eu não sou mais escravo desse poder que me dominava, e eu sei que eu fui muito perdoado, a minha leitura não é muito pecarei. A minha leitura é agora muito amarei, é o que Jesus disse. Quem muito sabe que é perdoado, muito ama. Então não, a minha desobediência não anula o que Jesus fez por mim. Ela pode me prejudicar enquanto eu vivo nessa terra, óbvio. Óbvio. Quando eu vou contra a lei de Deus, eu vou dar cabeçada. Porque quando Deus me pede uma coisa, não é pro bem dele, é pro meu bem. Muito bom. Então quando Deus fala, Vitor, não toque nisso, ou não vá ali, não faça assim, não é para ele ser mais Deus, é para mim ser mais humano. E quando eu vou e faço o que ele falou para eu não fazer, não muda Deus para mim. Muda a minha vida na terra aqui, ó. Bato a cabeça, dou murro em ponta de prego. Maltrato alguém, me desumanizo alguém. Então faz mal para mim. Então é por aí que eu responderia isso daí. Excelente. Essa semana uma pessoa me mandou mensagem falando que por ouvir lá, enfim, algumas pessoas falando de calvinismo, arminianismo, e inclusive ela, enfim, frequenta nossas celebrações e aí ela falou assim, eu preciso te perguntar, né, o que a gente se encaixa, o que é. E aí eu falei, não, a gente não se encaixa em nada disso. Uhum. E ela falou assim, mas e se eu não tiver salva? Né? Uhum. E se eu não tiver... Eu fiquei tão irado, Vitor, fiquei tão irado com essa situação, com essa dúvida. Como que alguém pensa isso, né? Exatamente. E meu, como alguém teve a coragem de fazer alguém duvidar da salvação, é isso que me deixa ainda mais de verdade chateado, né? Enfim, aonde deveria ter certeza e fé é gerado dúvida. Exato, é aquela sensação, Vitor, segura Deus, porque ele não está preocupado em segurar você. Uhum. Muito bom. Eu vejo a salvação como algo que começou nele e termina nele. Muito bom. Agora, alguém vai falar, Vitor, mas e aquela questão lá de, né, perseverar na salvação, faça crescer a salvação que você recebeu. Eu penso nisso muito mais aqui. Quanto mais eu cresço nessa salvação que Deus já me deu, nessa semente salva. O que é essa semente salva? É a natureza de Deus em mim. Quanto mais eu cresço nela, melhor minhas relações na terra. Muito bom. Muito melhor minha relação com você, com a vida, com a minha esposa, com o meu vizinho, com o meu inimigo. O desenvolver da salvação, né? Exato. Perfeito. Então tem muito mais a ver para mim com isso aqui, ó. Com essa orientalidade da vida, assim. Horizontalidade, né? Tem muito mais a ver com isso. Eu penso isso. Excelente. É a leitura que eu faço. Não faço sozinho. Fazemos. Sim, e antes de nós, muitos homens de Deus fizeram. Sim, excelente. Feliz demais com essas perguntas. Não tem mais perguntas, né? Acabou? Agora, já Que bom. terminamos. Mas estou muito feliz de verdade por esses esclarecimentos e esses questionamentos das pessoas e essas respostas incríveis de você para nós. Feliz demais mesmo. Amém. Fico feliz. Eu te amo muito, você sabe. Pra gente terminar aqui, eu quero ler o versículo 20 do Mateus capítulo 5, que foi o capítulo que eu usei na mensagem, né?
Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Vitor, Felipe, por amor, a justiça do fariseu e do escriba, ela é externa. Não toque, não mate, não roube. Essa é a justiça dele. Então é assim que ele lê. E aí logo depois que Jesus diz isso, ele vai começar: ouvistes o que foi digo, eu porém vos digo. Então ele tira tudo do externo e põe para o interno. Tudo. Então logo depois de dizer isso, ele fala assim, ó, a justiça do escriba é isso aqui: não mate. A minha justiça é não odeie. Não matar é uma coisa, não odiar é outra. Porque não matar é algo aqui fora. Não odiar é um sentimento, é de dentro. E ninguém sabe não odiar, a não ser aquele que nasceu de Deus. Muito bom. E ninguém mata sem antes ter ódio. Exato. Exato. A raiz é completamente o ódio. outra. Exato. Muito bom. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ó. Essa justiça externa aí não te faz viver reino de Deus. Porque essa justiça externa aí, ela pode ser aprendida em sala de aula. Você pode aprender a não matar, não roubar. Eu já brinquei e falei, cara, a cultura oriental, ela é tão séria, né? Então, né, que, cara, eles são tão certos. O japonês ali, o oriental, ele é tão certo, cara, no que ele faz, que ele cumpre o mandamento externo sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Cara, eles são tão bons que eu até vi uma pesquisa esses dias que nessa época de coronavírus o Japão não sofreu tanto porque usar máscara para eles já antecede o corona. E você vê aqui no Brasil, a gente tá no meio da pandemia, a galera não usa máscara, é difícil pra gente. É difícil, mas a cultura deles lá já está atribuído dentro deles isso aí. Então eles sabem fazer. Então se tudo que Deus quer é a coisa que a gente pode aprender em sala de aula, a gente não precisaria do Espírito Santo. A gente não precisaria desse novo nascimento. Nascer da água era suficiente. Mas Jesus disse que não. Nascer só da água não é suficiente. O nascer da água é nascer como ser humano, filho da sua mãe, filho da minha mãe. Isso é nascer da água, nascimento natural. Mas, Vitor, você precisa nascer de novo. E nesse novo nascimento é a justiça que excede a do escriba e fariseu, e você vai poder experimentar o reino de Deus. Que não é não matar, mas é um estado de nunca ódio. É um estado de ser de nunca violência. É um estado de ser de nunca desumanizar o outro. É um estado de ser de paz com Deus, independente de você. É um outro estado, é uma justiça superior. E aí você pode experimentar o reino de Deus. Muito bom. É isso. Perfeito. Perfeito. Gente, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vitão. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente, Tiagão, Rica e Rafaim. Galera aqui. Murilão, que tá assistindo aí, mudando as câmeras. Obrigado. Permaneçam no amor de Deus. A gente se vê domingo ou até um outro momento. Um beijo no coração. Só lembrar, gente, que as caixas de pergunta é referente à mensagem anterior. Exato. Então, todas as perguntas do tal que é referente à última mensagem. Exato. Não perguntas gerais. Exato. E aí você pode, se você não assistiu a mensagem do domingo passado, assista. Assista. E a gente está querendo colaborar com você com essa conversa para tentar, de alguma forma, acabar com todas as arestas, né, que geram na cabeça das pessoas. Perfeito. É isso. Amo vocês. Um beijo profundo no coração. Jesus é suficiente. Falou, falou, falou.